estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 41. E vamos estudar hoje o capítulo 11 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Um capítulo intitulado Sematologia e Titologia. Allan Kardec, ele, na estruturação da doutrina espírita, ele buscou sempre palavras específicas, novas, para definir os fenômenos que ele estava observando ou identificando. Essa é uma atitude muito importante porque evita conflitos ou confusões com outros ramos do conhecimento. Existem palavras bastante específicas, quase que técnicas, do espiritismo. E essa preocupação de Allan Kardec, ela é a preocupação de qualquer cientista, quando identifica um evento novo, um ser da natureza desconhecido, ele procura dar um nome e assim, a partir daí, é possível o desenvolvimento da pesquisa. Então, para fatos novos, eram necessárias palavras novas, segundo o próprio codificador. Então, existem algumas expressões que a gente vai encontrar no Espiritismo. A própria palavra médium. A palavra médium não era utilizada antes do Espiritismo no contexto ou com o conceito que o Espiritismo passou a adotar. Kardec utiliza a palavra médium exatamente para falar daquela pessoa que intermedia o pensamento dos espíritos. Meio, não é? Via de comunicação. A palavra médium no Espiritismo, ela tem um conceito muito próprio. Então, nós vamos falar de mediunidade após o Espiritismo, porque a palavra foi consagrada por Allan Kardec. Já a palavra reencarnação, não. Há muitas doutrinas ou culturas, não é? Você encontra a palavra reencarnação. Não no sentido que o Espiritismo dá. Há uma grande diferença da palavra reencarnação no Espiritismo e nas culturas orientais, por exemplo. Né? Mas outras palavras são bastante específicas, foram criadas pelos espíritos, cunhadas por Allan Kardec, para definir os eventos que estavam identificando. Como, por exemplo, perispírito. A palavra perispírito também foi uma criação de Allan Kardec junto com os espíritos. É uma palavra tipicamente espírita, da doutrina espírita, que você não encontra esse conceito de corpo do espírito ou fluido que reveste o espírito em outra doutrina. Né? Fluido cósmico universal também é uma designação puramente espírita, criada pelos espíritos, inspiradas provavelmente a Allan Kardec ou através da psicografia, para definir essa matéria elementar. Havia uma utilização do termo mesas dançantes, mesas girantes, para se referir ao fenômeno de comunicação através das pancadas, batidas dos pés da mesa, não é? Que é uma forma de comunicação dos espíritos, uma forma de comunicação inteligente. Então, para esse fenômeno, e para diferenciar daquilo que era o comum, o vulgar, ou seja,
mesa girante, mesa dançante, mesa falante, era uma expressão coloquial e que era muitas vezes tida como brincadeira, uma coisa não séria, não científica, um passatempo. Allan Kardec buscou uma expressão que designasse esse fenômeno e a comunicação dos espíritos por meio de sinais e de pancadas. Então, ele vai utilizar a palavra sematologia e tipologia para definir esse tipo de fenômeno. A expressão, na verdade, embora publicada no Livro dos Médiuns em 1860, Kardec vai utilizá-la pela primeira vez, ou publica pela primeira vez, na Revista Espírita de janeiro de 1858. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, Allan Kardec anota o seguinte, falando dos diferentes modos de comunicação inteligente. Ele diz que elas podem ocorrer por meios de sinais ou pela palavra escrita, psicografia, ou oralmente, através da mediunidade falante, que era a expressão que se utilizava à época, que depois passou a ser denominada de incorporação e, mais recentemente, psicofonia. Não é? Esses três seriam os meios de comunicação. Então, os sinais, por psicografia ou por psicofonia. Essa seria a comunicação direta e inteligente, segundo Allan Kardec. As comunicações por sinais constituem um grupo muito grande de possibilidades de comunicação, possibilidades de sinais. Então, ele queria superar a expressão mesa falante, dança das mesas, porque era às vezes até pejorativo para o espiritismo, uma vez que se tratava de um fenômeno extremamente sério, e as pessoas, quando utilizavam essas expressões, eram muitas vezes num ambiente de chacota, de brincadeira, né? E aí ele dá um nome para a comunicação por sinais, que é a sematologia espírita. A palavra sematologia, se você buscar a sua origem, ela vem de semato, sinais, ou semato, sinais mais logos, discurso. Então, semato ou semato, sinal, e logos, discurso, do grego. Daí, sematologia. Foi exatamente para sair do lugar comum de mesa falante, de mesa girante. Era uma expressão utilizada. Então, você tem a sematologia, a psicografia e a psicofonia, se a gente puder utilizar as expressões mais técnicas. Dentro da sematologia, existe uma subdivisão, que é a tipologia. Na Revista Espírita mencionada de janeiro de 1858, Allan Kardec explica que a palavra ela foi sugerida por ele diz, um dos nossos correspondentes. Ou seja, eram colaboradores que Kardec tinha, as pessoas comunicavam com ele através de cartas e davam sugestões também para o codificador. E aí ele recebeu essa sugestão para se designar a sematologia, especificamente no âmbito das pancadas, a palavra
tiptologia. Do grego também, tipto, bater, e logia, o discurso. Então, seria uma fala através de batidas. Tipto, batidas. Logia, a fala, né? Através da batida. Então, são duas palavras aqui empregadas na doutrina espírita com significados mais técnicos, mais específicos, e como outras que acabaram se tornando mais populares, como eu mencionei, mediunidade, perispírito, fluido cósmico, e diversas outras palavras que nós vamos ver Kardec utilizando em toda a obra da codificação, e também na revista espírita, para dar uma estrutura, um arcabouço, uma caracterização para essa ciência nova que estava surgindo, que é o Espiritismo. Então, você vai encontrar palavras técnicas em todos os ramos do saber. E é muito interessante que, em determinadas ciências, a palavra utilizada naquele ramo de saber tem um significado muito específico e que, às vezes, difere do significado do dicionário ou daquilo que as pessoas, do modo que as pessoas falam comumente. Então, às vezes a gente observa isso, trazendo para um determinado ramo do saber uma palavra utilizada num contexto, mas quando ela passa para o ambiente filosófico, científico, ela tem uma designação muito específica. E foi isso que aconteceu com a palavra sematologia e tiptologia. Foi exatamente para caracterizar um tipo de fenômeno novo, a comunicação pelos sinais, comunicação pelo sinal, sematologia. Dentro da sematologia, nós temos a tiptologia, que é o fenômeno de comunicação pelas pancadas. Essas palavras não são muito utilizadas. Por que não são muito utilizadas? Porque o fenômeno não é mais tão comum como era a época de Kardec. O próprio codificador menciona que esse também foi um momento. E é importante que esse momento fosse registrado e classificado, a fim de se observar, inclusive, a evolução do espiritismo, das pesquisas que vieram depois, tudo aquilo que se desdobrou a partir desse fenômeno singelo, que foram as mesas girantes. Então, na verdade, quando você fala de mesa girante ou mesa falante, você está diante de um fenômeno denominado sematologia. E se ocorrem pancadas, você está diante de um fenômeno de tiptologia. Hoje a gente fala mais, obviamente, em psicografia, psicofonia, não é? Mas o fenômeno existiu e ainda existe, porque ele acontece não nas reuniões mediúnicas espíritas, mas às vezes no cotidiano dos médiuns, né? No dia a dia você pode identificar o fenômeno de sematologia, o espírito tentando se comunicar através de sinal ou de pancadas. Então, se você ouvir um barulho e ali é uma resposta ao seu pensamento, se você puder travar um diálogo com o espírito, ele estiver dando respostas captadas pelo seu pensamento através de pancadas, isso aí é um fenômeno de tiptologia. Tá? É importante a gente assimilar esses conceitos e entender bem o significado dessas palavras, na visão espírita, para não confundir com a utilização da palavra em outros ramos do saber. E a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, em trazer para o espiritismo expressões ou palavras de outros ramos do saber e que não têm no espiritismo a mesma aplicação. Porque isso gera uma confusão na cabeça de quem ouve, sobretudo o leigo.
o iniciante. Às vezes a pessoa não compreende bem o que se está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo muito sério, que é a palavra tratamento. A palavra tratamento na psicologia, na medicina, tem um significado muito específico. A pessoa, para chegar num tratamento médico, ela passa por um diagnóstico, há uma avaliação, exames, e aí se prescreve o tratamento. Com aquele tratamento, existe um resultado que se espera. Então, a partir de um diagnóstico que o médico faz, por exemplo, ele estabelece um tratamento. E aí ele tem um prognóstico, ou seja, ele tem um resultado esperado. Não quer dizer que vai atingir aquele resultado, porque o medicamento faz efeito diferente nas pessoas. Então, você tem um resultado esperado. Ou seja, se a pessoa toma um medicamento, o que se espera é que ela se cure. É o que a pessoa quer, é que o médico espera. Se isso não acontecer, outras variedades, então, são ocorrências ali inesperadas, que aí, dentro daquele tratamento, modifica-se o medicamento, mas a pessoa está em tratamento, porque houve um diagnóstico feito por um profissional, e aí você vai chegar no resultado esperado. Inclusive, alguns profissionais chegam a dizer, não, você vai realmente se curar, às vezes porque o problema é muito simples e ele sabe realmente do resultado. Né? Na cirurgia, o médico indica a cirurgia para uma pessoa, é um tratamento, não é? Que a pessoa faz e esperando ali uma resposta e um resultado. No Espiritismo, muitas pessoas usam a palavra tratamento espiritual para dizer do uso da mediunidade de cura. Mas a palavra, ela não é devidamente empregada. Porque, na verdade, a saúde e a doença, na visão espírita, tem um conceito muito diferente da medicina. O que é saúde na medicina? Saúde na medicina é um corpo harmonioso. Você pode até pegar a definição aí da Organização Mundial de Saúde, um bem-estar físico, psicológico, social, né, espiritual. Então, esse bem-estar seria a saúde. Mas no Espiritismo a definição não é essa. Segundo Emmanuel, a saúde que os espíritos observam e que eles buscam é a saúde do espírito e não propriamente a saúde do corpo. Porque muitas vezes a doença no corpo físico vai representar a saúde para o espírito. O qual é o ser imortal? O espírito. Então, quem tem que ser curado é o espírito. O corpo é o veículo para que a pessoa cumpra suas provas na Terra, suas expiações. As provas e expiações, elas têm a finalidade de harmonizar o espírito, de equilibrar, ou seja, a cura, né, dos problemas, das dores, das dificuldades. Então, a doença é o tratamento. E aí, se a gente disser para a pessoa que a pessoa vai entrar num tratamento espiritual e que ela vai se curar, a pessoa comete uma impropriedade técnica do espiritismo, por desconhecimento do que significa isso. Ou seja, ela induz a pessoa a entendimento, porque a pessoa vai correlacionar a palavra tratamento com a medicina, com a psicologia. Por quê? Porque ela vai passar por um procedimento e se espera um resultado. Mas e se para aquela pessoa a doença representar a cura para a alma?
E isso é muito comum, porque a pessoa pede, muitas vezes, a enfermidade no mundo espiritual. Ou é sugerida à pessoa a enfermidade, antes dela encarnar no corpo físico, para que ela recupere o equilíbrio. Então, é uma dinâmica completamente diferente. Seria as avessas do que a medicina ela preconiza. Por quê? Porque o tratamento, na visão dos espíritos, visa a cura não do corpo, do espírito. Ora, a reencarnação, para muitos espíritos, é o tratamento. A reencarnação em si, o ato de reencarnar é o tratamento. A pessoa precisa reencarnar para ela se tratar. Reencarna-se também para a evolução, obviamente, mas também para a cura. O ato de reencarnar é um tratamento para muitos espíritos. E aí, nessa circunstância, a pessoa vai passar por muitas enfermidades físicas, vai passar por muitos problemas materiais, vai passar por muitas dificuldades de convivência em família. Por quê? Porque ela precisa reabilitar-se psiquicamente. A reabilitação psíquica do espírito, ela passa por um momento de reconciliação com adversários, com a ideia de quitação, ou seja, de pacificação, né? Quer dizer, a mente do espírito, ela vai entender que teve a oportunidade de reparar o erro da vida passada. E tendo essa oportunidade de reparação da vida passada, de problemas, a pessoa, então, se reharmoniza, e reharmonizada psiquicamente, isso na vida espiritual, ela vai reencarnar de novo aí já para evolução. Ela já não vai ter tanto problema, porque ela já saudou as suas dificuldades com as pessoas que ela às vezes prejudicou, ou prejudicou a si mesma, ou feriu leis divinas. Então veja, a palavra tratamento, ela não pode ser utilizada no espiritismo no sentido de levar o indivíduo à cura. Porque ninguém sabe se a cura será o resultado adequado para a pessoa. Então a pessoa vai passar a vida inteira em tratamento espiritual e não vai ter a cura. E ela vai reclamar de quem? Do espiritismo, do centro espírita, do médium. Ela não vai entender. O que a pessoa precisa saber é disso que nós estamos comentando. Ou seja, as dores e as lutas representam o processo de reequilíbrio da alma. Agora, se a pessoa tomar um passe, se a pessoa muda de vida, comportamento, psiquicamente, se ela busca a transformação moral, ela poderá, na vida física, obter a cura do corpo físico. Mas não como objetivo. Qual é o objetivo da cura no corpo físico? Para que a pessoa continue cumprindo as suas provas e expiações na Terra. Por que muitas pessoas buscam o tratamento médico? Para curar determinada dificuldade e ter uma vida saudável, mas também, às vezes, para fazer coisas que gostaria de fazer e não pode, porque a enfermidade é limitante. Então, a pessoa... Qualquer problema. Isso vai depender do caráter do indivíduo. A medicina está lá, ela não vai cogitar do que a pessoa vai fazer depois. Porque o objetivo dela é a cura do corpo. No espiritismo não é assim. Os espíritos não vão favorecer o erro da pessoa. Ou não vão desrespeitar a programação reencarnatória do indivíduo. Não é porque eles não podem, eles não devem. Isso foi combinado com a pessoa antes de reencarnar. Só que a gente esquece, né? Quando reencarna. Então vem a doença. A pessoa vai desencarnar com aquela doença. Não é porque os espíritos não têm poder para curar. Não é porque a pessoa não tem merecimento para curar. É porque aquela doença é a cura. Então veja, nesse exemplo do uso da palavra tratamento, é porque a gente traz
para o espiritismo, a palavra tratamento, terapia, é outra palavra muito usada por muitas pessoas. A pessoa está num processo de terapia no centro espírita. Terapia é uma palavra própria de outros ramos científicos, que tem um significado próprio. No espiritismo não se faz terapia. Mas se a pessoa tomar passe toda semana, isso não é um tratamento? A pessoa tomando passe toda semana, ela vai fortalecendo espiritualmente. O resultado vai depender desse programa reencarnatório dela e da decisão dos benfeitores espirituais, e nós não temos acesso a essa informação. E é por isso que você não pode induzir a pessoa a fazer um tratamento. Até porque o objetivo não é a cura do corpo, é a transformação da alma. Então, essa preocupação de Allan Kardec, ela existe até hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não vai encontrar na obra da codificação Kardec prescrevendo tratamentos. Mesmo no caso da obsessão, por exemplo. Ele indica alguns recursos. Transformação moral do indivíduo, do espírito e o passe. Às vezes a gente ouve muita expressão fluidoterapia, como se fosse um tratamento, uma terapia através dos fluidos. Mas é uma expressão indevida. Não é? Por quê? Porque nós não temos condição, o médium não tem condição de estabelecer uma fluidoterapia. A pessoa vai receber passes. Continuamente. O que se espera é que a pessoa cure o corpo. Mas muito antes, o que se espera é que a pessoa cure a sua alma, mude o jeito de pensar. Então, muitas, centenas de pessoas são beneficiadas pela mediunidade de cura. E isso vai continuar acontecendo. Mas para que as pessoas se transformem para o bem. Não é para voltar à vida que tinham antes. André Luiz deixa isso muito claro quando ele fala no livro Missionários da Luz sobre a questão dos passes. O passe não tem a finalidade de favorecer a pessoa para que ela volte à vida anterior, mas para que a pessoa continue, né, dando força à pessoa às suas provas na Terra. Os espíritos sempre vão nos auxiliar na cura das nossas enfermidades. Mesmo que a pessoa tenha programado uma enfermidade na vida espiritual, não quer dizer que ela não possa acabar depois que a pessoa reencarna. A pessoa fez um planejamento no mundo espiritual, ela não criou um destino no mundo espiritual. Todo planejamento, todo projeto é modificável no seu caminho. Nós temos um projeto reencarnatório, nós não temos um destino reencarnatório. Nós temos um projeto. Isso muda. Muda para melhor, muda para pior. Depende do indivíduo, é um projeto que se fez. Os espíritos não podem definir o futuro da pessoa. A pessoa tem livre-arbítrio quando reencarna. Então, a pessoa que programou uma enfermidade no mundo espiritual, ela pode chegar aqui e se curar perfeitamente. Eu só não posso prometer isso a ela. E nem dizer que eu vou fazer um tratamento para isso acontecer. Mas ela pode se curar, como a gente vê muitas curas espetaculares. Às vezes a pessoa poderia desencarnar numa idade e essa pessoa ela passa a ter tanta utilidade para o ambiente que ela convive, que ela poderia estar programada para reencarnar com 70 anos. E ela acaba indo a 90 anos ou mais. Por quê? Pelo benefício que ela está prestando. Então, há mudança no projeto reencarnatório. Então, damos assim, como exemplo. Pode acontecer isso. Os espíritos dizem que isso pode acontecer. Porque é um planejamento, é um projeto. Eu só não posso prometer. O erro está na promessa do resultado e o uso de expressões que não são típicas do espiritismo. Não são palavras técnicas.
do espírito, são palavras técnicas de outros ramos do saber. E aí entra, né, a questão da sematologia e da tipologia, que é a linguagem dos sinais e das pancadas. Então, Kardec, ele vai falar da tipologia alfabética, no item 139 de O Livro dos Médios. Ele diz o seguinte: as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, por isso aqui não ficou nele, que se ressentia de estar na infância, a arte, tudo se reduzindo nas comunicações, respostas monossilábicas, sim ou não. Então, uma batida sim, duas batidas não. E isso acabou sendo necessário ser aperfeiçoado. Porque não dá para se escrever um livro a partir de pancadas. Isso aqui evoluiu, mas começou assim. Tá? A importância da gente estudar esse assunto para entender as origens e onde nós estamos. Kardec continua comentando no mesmo item: de duas maneiras se obtém as pancadas, com médiuns especiais, ou seja, não é todo médium que se presta a esse tipo de fenômeno. Ele usa a palavra especial, médiuns especiais. André Luiz utiliza médiuns especializados. Porque a terminologia que ele utiliza é para dizer que tem médios que se especializam em determinadas atividades. Uma especialização que, na verdade, Kardec também coloca no Livro dos Médios, quando ele começa a dizer médio psicógrafo, médio falante, que é o de incorporação, médio vidente. Isso é uma especialização, tá, do médio. Não é que ele é uma pessoa especial no sentido comum da palavra. Tá? Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas que alguns médiuns possuem. A primeira, a que se poderia chamar de tipologia por meio de básculo, que é a oscilação da mesa. Então, uma mesa de 3 pés, ela oscila. Esse movimento de oscilação, básculo, permitia certo número de pancadas. Então, Kardec vai descrever exatamente isso. É a mesa que se levanta de um lado só e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha mão na borda da mesa. Mais tarde ele vai observar que o médium não precisa também colocar a mão na borda da mesa. Mas no primeiro momento o médium tocava na mesa. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Nós vamos ter um estudo específico sobre a evocação, nesse sentido em que havia realmente a ideia de que você poderia confabular com certo espírito, que é o pedido mental, não é? Se o espírito vem ou não, Kardec vai dizer mais tarde que isso aí é outra questão, mas é necessário que você mentalize a entidade que você queria comunicar. E naquela época, no início, os espíritos respondiam muito prontamente, exatamente porque queria fundar a doutrina nova. No caso contrário, continua Kardec, manifesta-se o primeiro que chegue. Então, há essa ideia da defesa da evocação exatamente para não aparecer qualquer espírito. Mas naquele processo de pesquisa, isso foi muito necessário. E eles buscavam identificar, comprovar se era quem estava respondendo era a entidade mesmo, porque muitos espíritos mentirosos manifestavam. Não é? Kardec diz também que espíritos que tinham costume de se manifestar, muitas vezes não eram necessários serem evocados. Ou seja, mentores do grupo, espíritos que já estavam familiarizados, bastava iniciar a sessão, você não precisava pedir ou evocar, que eles já compareciam. Como era o caso do Espírito São Luís, que sempre estava presente nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não precisava ficar evocando toda semana. Kardec ele tem um cuidado, nesse item 139, de descrever como é que esse fenômeno acontecia. Um registro histórico
e muito importante, mas que nos remete hoje a uma análise de como o fenômeno foi tratado e como ele está na atualidade. Kardec diz: tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Era assim que se fazia. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. Nós vamos ter um capítulo em que Kardec diz quais perguntas não devem ser feitas aos espíritos, ou são inconvenientes, porque não tem como ser respondidas, ou não devem ser respondidas. Uma delas, por exemplo, é se perguntar para o espírito quando é que a pessoa vai desencarnar. Eles não dizem, muitos não sabem. O inconveniente está na brevidade das respostas, que esse tipo de processo de pancada, né? As respostas têm que ser curtas, e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim. Então, sim, não, é uma forma muito básica, primitiva de comunicação. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase, não dá para ele responder sim ou não. Será preciso, então, desejas isso? Não. Desejas aquilo? Sim. E assim por diante. Ou seja, fica muito difícil elaborar perguntas e obter respostas, não é? Satisfatórias. No item 140 de O Livro dos Médiuns, Kardec continua comentando. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também uma espécie de mímica e exprime a energia da afirmação ou da negação na força das pancadas. Ele vai explicar aqui que você faz a pergunta, ou fazia-se a pergunta. Se o espírito não ficar satisfeito com a pergunta, ele dava uma pancada mais violenta na mesa. Ou os movimentos da mesa eram mais bruscos. Ali estava, por isso, sinais, né? Não era propriamente uma resposta, era um sinal da sematologia. Então, ele poderia expressar cólera, impaciência, ou às vezes jogando a mesa aos pés de uma pessoa, quebrando a mesa, ou às vezes a mesa também ela tinha movimentos delicados. Uma mesa de 3 pés, por exemplo, levantava suavemente e apontava a uma pessoa sem tocar na pessoa, como se fosse um movimento amável, delicado, né? Às vezes saudando as pessoas no início da reunião. Então aí eles identificavam que poderia ser um espírito mais elevado ou espírito inferior, dependendo dos sinais que dava. Então veja que isso era uma forma muito difícil realmente de comunicar. Às vezes os espíritos queriam dirigir-se a uma determinada pessoa, então a mesa flutuava levemente, suavemente em direção àquela pessoa e ficava parada naquela pessoa, diante da pessoa, de um dos assistentes da reunião. E aí se fazia uma pergunta e se tentava uma resposta. Então, a mesa poderia, não é, ser conduzida pelo espírito suavemente, mostrando que o espírito gostava da pessoa. Às vezes a mesa também caminhava de forma violenta, assustar a pessoa, dizendo que o espírito não estava satisfeito com a presença da pessoa, que era um espírito inferior, porque ali tinha todo tipo de espírito, né, naquelas sessões. Então, dependendo do jeito que a mesa caminhava, as pessoas avaliavam se era um espírito elevado, se era um espírito mais calmo. Nós vamos descobrir depois, ou já discutimos isso no passado, em reunião em os programas anteriores, que espíritos que se prestam a esse tipo de atividade são espíritos inferiores, não necessariamente maus, mas não superiores. Então, é desses sinais, né, que Kardec está falando, que aí ele vai utilizar a palavra sematologia para sinais mais suaves, mais bruscos, do movimento, quer dizer, o espírito imprimia esse movimento à mesa, ou tipologia, que é a linguagem das pancadas. E ele dá um exemplo muito curioso. Ele diz que um dia, na sua sala de visitas,
onde muitas pessoas ocupavam com manifestações, o senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Então, Kardec escreveu uma carta para um amigo. E o amigo abriu a carta, descreve Kardec, e leu a carta. Quando ele observou, tinha uma mesa, na casa dessa pessoa, não de Kardec, do amigo, né, de Kardec, uma mesa se levantou e se postou ao lado da pessoa que estava lendo a carta. E aí ele, para ver o que aquela mesa pretendia, o espírito, né, que estava conduzindo a mesa, ele levou a carta até o outro lado da sala. E a mesa foi flutuando com ele até o outro lado da sala e ficou perto da carta. Isso não foi coincidência, obviamente, não é? O destinatário viu que ali tinha um espírito que pretendia comunicar-se com ele. Naquela época, todo espírito que se comunicava, sobretudo os espíritos mais simpáticos, calmos, eram chamados de espíritos familiares. É uma expressão que Kardec utiliza aqui nesse capítulo, nesse item, dizendo que essa pessoa verificou que era um espírito familiar. Não quer dizer que era um espírito da família da pessoa, mas era um espírito amigo. Depois essa palavra espírito familiar foi substituída, tá? Para exatamente designar os demais espíritos, de preferência pelo nome, ou então espírito protetor, anjo guardião, um espírito amigo, um espírito simpático, um espírito realmente da família. Mas no início falava-se muito espírito familiar. E aí esse amigo comunica com Kardec o que aconteceu quando ele lia a carta de Kardec. E Kardec levou essa consulta à reunião que ele participava. E o Espírito disse o seguinte: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, avisos necessários. Essa frase aqui, ela é extremamente interessante. Olha o que o Espírito disse a Allan Kardec. Quando Kardec se comunicava com uma pessoa ou com um grupo, mandava uma carta, ou recebia uma carta, enfim, quando ele relacionava com o grupo, tinham espíritos que supervisionavam esse contato de Kardec. Para quê? Para comunicar a Allan Kardec, através, naturalmente, de médiuns ou pela intuição, e também dar avisos à pessoa que tinha lido a carta. Olha que logística excepcional que os espíritos organizaram em torno de Allan Kardec. Então, devia ter dezenas de espíritos ali articulados para acompanhar essas cartas. Então, Kardec mandava uma carta e o espírito ia lá observar se a pessoa tinha entendido a carta, qual era a expectativa, o resultado, porque era uma doutrina nascente. Então, isso aqui mostra que teve toda uma supervisão superior de uma equipe muito grande, coordenada pelo Espírito de Verdade, que ladeou Allan Kardec e chegava a acompanhar até mesmo as mensagens. É por isso que Kardec recebia espontaneamente mensagens de grupos distantes que tratava de assuntos que ele estava pesquisando e buscando resposta. De repente, ele recebia uma carta, quando ele abria a carta, ele diz isso. Lá tinha a resposta que ele estava procurando. Espontaneamente. Não era espontâneo. Espontâneo na nossa dimensão, né? Isso era totalmente articulado. Então havia uma equipe grande. E essa resposta é fantástica nesse sentido. É natural que eu visite as pessoas. O Espírito disse ele, mas na verdade isso aqui é uma equipe, né? Não tinha como ser um Espírito só que acompanhasse. Kardec recebia centenas de cartas e escrevia centenas de cartas. Eu visite as pessoas com que te achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas,
avisos necessários. Então, o trabalho de Kardec foi totalmente supervisionado, até as cartas que ele escrevia. Ele era muito intuitivo, na verdade, os espíritos estavam intuindo até as cartas, e as cartas seguiam, e os espíritos iam lá para ver se tinha, não é, dado o efeito. Isso aqui, para mim, é uma das revelações mais extraordinárias do trabalho dos espíritos em torno de Allan Kardec durante o período da codificação. Uma supervisão, assim, chegaram a detalhes, acompanhar até as cartas. E aí Kardec faz um comentário. É evidente que o espírito queria chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurou uma ocasião para cientificá-la de que estava lá. Kardec não fala qual foi o conteúdo da carta, mas, naturalmente, para ocorrer esse fenômeno na casa da pessoa, a carta era muito importante e o espírito precisou dar um aviso. O aviso foi exatamente a mesa flutuar, dar esse sinal, né? Aqui ele está descrevendo um fenômeno de sematologia, de sinal, ou seja, a pessoa leu a carta e o espírito foi lá, talvez esse movimento confirmasse para a pessoa que aquele conteúdo de Kardec era verdadeiro, foi um sinal. Não, isso aí é uma ilação nossa, porque a gente não sabe qual foi o conteúdo da carta. Não demorou, no item 141, diz Allan Kardec, que a tipologia se aperfeiçoasse. Aí eles saíram do sim e do não e criaram alfabetos. Daí surgiu a expressão tipologia alfabética. Então, eles colocaram letras. Em alguns casos, a mesa se movimentava em direção à letra. Mas eles criaram um sistema muito interessante. Eles colocaram uma mesa de 3 pés, uma quantidade de letras do alfabeto. No outro pé da mesa, a continuidade, no terceiro pé, colocaram ali, distribuíram nos 3 pés todo o alfabeto. Então, o espírito não precisaria bater 23 vezes para chegar numa letra. Bastava ele bater 4 vezes, que era a quantidade de letras, ou primeira, segunda, terceira letra. E aí ficava uma pessoa em cada pé da mesa, não é? Então, para anotar as letras, vamos supor que num pé tivesse A, B, C, D. E o espírito batia uma vez, era A. 2 vezes B. E a pessoa, então, ia anotando aquela letra. Aí o espírito usava o outro pé. Batia lá uma vez ou duas. Eram outras letras. Aí depois juntava aquilo tudo para ver as palavras que surgiam. Então, uma quarta pessoa ia anotando e formando as frases. Isso foi muito complexo, muito demorado. Foi uma fase que se teve no Espiritismo. Não é? E aí, Kardec diz que esse modo de operar é muito lento, consome muito tempo para as comunicações de certa extensão. Mas tem pessoas que têm paciência para se utilizar. Rapidamente passou-se para a psicografia, então superou essa fase. Não dava para Kardec obter as respostas que ele queria, os espíritos estavam coordenando isso. Isso foi realmente para comprovar que não havia charlatanismo, porque não dava para você imaginar que aquela quantidade de pancada era feita pelo pensamento do médium, era uma fraude. Então, os espíritos, eles usaram esse sistema exatamente para mostrar que não havia fraude naquele processo. Né? E aí eles utilizavam as pancadas. Foi muito importante. Porque se começasse diretamente com a psicografia, não tivesse passado por essa fase, o que queria se dizer? Obviamente que era tudo da cabeça do médico, como eles acabaram dizendo, e até hoje dizem que isso tudo é mistificação, que médium é telepata, que o médium está captando é o pensamento das pessoas. Chico, então, foi acusado muitas vezes disso, que era tudo da cabeça do Chico. A gente sabia, né, o espiritismo já tinha evoluído, sabia muito bem da natureza da comunicação, e isso aí acabou se desfazendo. Mas Chico foi muito criticado.
Então, imagine Kardec começando diretamente com a psicografia ou com a psicofonia. O evento da tipologia alfabética foi importante exatamente para sedimentar a confiança, a credibilidade naquele fenômeno. Na Revista Espírita de outubro de 1864, veja, depois que Kardec publicou o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns ele diz que o fenômeno era lento, como nós acabamos de ler. Mas na Revista Espírita de outubro de 1864, ele descreve um fenômeno que ele chamou de tipologia rápida e inversa. É o título, né, da matéria. Então ele começa dizendo assim, nós falamos que esse fenômeno era lento, mas um dos grupos espíritas de Antuérpia possui um médium tiptólogo dotado de uma faculdade especial, na verdade, excepcional. Em que ela consiste? A indicação das letras se faz por meio de batida do pé da mesa, não é? Como era comum. Só que com uma rapidez tão grande que ela parecia um telégrafo elétrico. Então batia muito rápido. E ela não somente batia muito rápido, o espírito escrevia inversamente. Ou seja, ele começava pela última letra da palavra. Ele escrevia de forma inversa. Então, você, para ler, você não podia ler do início para o fim, né, da palavra. Você tinha que começar a palavra do final para o começo. Olha que fenômeno espetacular. E extremamente rápido. Kardec chega a publicar uma dessas mensagens. Quem tiver curiosidade e quiser ler, está na Revista Espírita de outubro de 1864. Kardec transcreveu uma dessas mensagens. É uma mensagem relativamente curta, de poucas linhas, porque realmente não dava, mas ela é totalmente ao inverso. Ou seja, o Espírito foi colocando letra a letra. Inclusive, as pessoas não estavam entendendo o que Kardec descreve. Só depois, no final, é que quando eles foram ler, que eles perceberam que o Espírito estava escrevendo inversamente. Tudo ao avesso, começando pela última letra. E também ele respondia a perguntas mentais, não precisava fazer em voz alta, e em línguas que lhe eram desconhecidas. Isso é muito interessante, porque explica que nem todo médium pode obter essa comunicação, mas isso é possível. Por que nem todo médium obtém esse tipo de comunicação? Porque depende de uma especialidade. Depende do compromisso do médium. E existem outros fatores que dentro dessa especialidade do médium, as respostas, mesmo que por pancadas, elas ficavam limitadas ao conhecimento do médium. Então, significa que esse espírito que escrevia ao inverso, ao avesso, e em outras línguas, esse médium teve experiência com essas línguas no passado. Kardec observou isso. Porque senão, se a resposta é por batida, você podia imaginar que viriam os ditados mais espetaculares. Não. Kardec diz que recebia comunicados muito pobres e até com erros. De onde vinha isso? É porque o médium não oferecia muitas condições intelectuais. E também o erro é porque havia a mistificação. Esse assunto é muito interessante. Nós vamos analisar algumas revistas espíritas, né, de alguns anos, em que Kardec comenta esse fenômeno da tipologia. Inclusive, para explicar o mecanismo da comunicação, nós vamos aprofundar um pouquinho dentro desse processo. Inclusive, por que alguns médiuns psicografam nomes de pessoas, datas, que era o caso de Chico Xavier,
E nem todo médium consegue isso. O fenômeno da tipologia é que explica. Porque alguns médios, às vezes eles conseguem psicografar a carta de um familiar, mas o familiar é identificado pelo conteúdo, mas não pelo nome. E às vezes até nem tem o nome. Por que que isso acontece? Kardec vai explicar nas revistas espíritas posteriores, que nós vamos trazer no próximo programa, em que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o processo da tipologia e da possibilidade de nomes. Kardec relata um fato muito interessante que nós vamos analisar no programa da semana que vem. Vamos então aqui para algumas perguntas, vamos verificar se temos algumas perguntas, se a gente tem como respondê-las. Vamos ver se tem algumas perguntas relacionadas ao programa. Quando a pergunta não for relacionada ao programa e não der tempo de responder, acesse o Telegram, que já está aberto, coloque lá a sua pergunta, que a gente vai responder também, tá? A Vera Fialho coloca o tema que nós colocamos, é um tema delicado esse mesmo. A casa espírita que frequento, pergunta ela, realiza a fluidoterapia, a qual chamamos de tratamento. Qual seria o termo mais adequado para essa dinâmica? Passe. No centro, aplica-se o passe, regularmente. Essa é a expressão espírita. Essa é a expressão técnica. O que que vocês fazem lá, na verdade? Aplicam o passe num exercício legítimo de mediunidade de cura. É isso que acontece. Simples. Por que não pode dizer que é uma fluidoterapia? Porque fluidoterapia é se vocês conseguissem pegar o fluido e realmente dosar para a pessoa naquela quantidade que ela precisa. Isso é terapia. Isso é feito, mas não pelos médiuns, pelos espíritos. E a gente não sabe como eles fazem isso, quanto que eles fazem isso por cada pessoa, né? Você sabe que eles fazem, mas isso é individual de cada pessoa. Eles é que decidem. Então, eles são os terapeutas. Podemos dizer assim, os espíritos são os terapeutas. Tem espíritos terapeutas, espíritos médicos, espíritos enfermeiros, espíritos psicólogos, são os terapeutas. Mas nós não podemos trazer isso para o plano físico. Porque nós não sabemos que terapia que eles estão fazendo. De repente, a terapia que eles estão fazendo é para desencarnar a pessoa. Quantas vezes a gente não viu uma pessoa que estava entre desencarna e não desencarna? Não tinha mais corpo. Não tinha mais corpo. Porque o corpo vai definhando de tal modo que a pessoa não tem como. E aí ela recebe um passe. E o que acontece com ela? Ela se cura, ou seja, ela desencarna. Por quê? Porque ela sai daquele estado. Aí, se você fala que é uma fluidoterapia que vai curar a pessoa, você espera que a pessoa saia daquela situação. Aí você vai aplicar um passe, a pessoa desencarna. E aí? Ela curou ou não curou? Curou. Não é? Tem muitos relatos assim. Então, a terapia pode dar o efeito exatamente o contrário. Nós não estamos querendo fazer graça e nem exagerar, dizer que passe e desencarna as pessoas. Não é isso. É porque chegou o momento da desencarnação da pessoa e, às vezes, aquele passe ajudou a desfazer aquelas ligações que a pessoa teve ou reforçou através do ectoplasma, né, que é emitido pelo passe do fluido vital, para que os benfeitores espirituais pudessem proceder ao desligamento da pessoa do corpo. E nem chamar de tratamento, porque foi aquilo que eu falei, tratamento implica em diagnóstico, numa terapia específica e num prognóstico. Eu não sou daqueles que briga por expressões não, tá, meus irmãos? Nem critico expressões. Deixar isso muito claro. Nós estamos analisando, quem quiser utilizar, continuar usando a expressão fluidoterapia ou tratamento, isso é disposição própria. Nós estamos aqui num estudo técnico, científico, na visão espírita. O que realmente está acontecendo? A adoção das expressões é por conta das instituições e nós respeitamos muito isso, profundamente. O que nós falamos não tem nenhum tom de crítica e nem querendo impor que se mude o procedimento da instituição. Ela vai continuar fazendo o que ela achar que deve. Dentro da doutrina espírita, há uma máxima que é preciosíssima: o respeito, a solidariedade e a fraternidade.
Não dá para brigar com as pessoas o que fala em tratamento ou fluidoterapia. Não dá para ficar inimigo. E tem gente que fica. Não é? Nós não podemos cair nessa ilusão. Estamos discutindo, analisando, para ampliar os conhecimentos, mas não para mudar comportamento, para impor ou para criticar. É uma análise que estamos fazendo em tese. A adoção é por conta da instituição. Eu acho que, em primeiro lugar, deve haver a fraternidade. E a gente fala isso com muita fraternidade, com muito respeito. Tá? Deixar isso claro para não ficar a dúvida. Estamos caminhando para o encerramento. Como se pode distinguir entre uma enfermidade que pode estar relacionada com a cura do espírito e aquela que tem a ver somente com a matéria? Sendo que a primeira não se deve buscar a cura da matéria? Deve. Isso é uma coisa interessante. A gente deve sempre buscar a cura da matéria. A gente sempre deve buscar o médico, o medicamento, o psicólogo, o tratamento material e o tratamento, não é? Que os espíritos possam nos conduzir. Pedir mesmo em prece a cura para nós. Isso é um dever nosso. Nós nunca podemos imaginar que aquela doença é para a minha desencarnação. Não. A gente não sabe disso. A gente não tem essa informação. E como a gente não tem informação, existe algo muito mais, uma lei, que é a lei de preservação da saúde. A lei de preservação da vida na matéria. Então nós não podemos, eu estou enfermo, vou largar a mão e adoecer, não vou nem buscar médico, porque isso aqui é a minha cura. A gente não sabe. E é por isso que, como a gente não sabe, a gente deve buscar os recursos todos, tanto do médico quanto os espirituais, para que juntos a gente possa buscar a cura. Nós temos que buscar a cura sempre, e os espíritos estão dispostos a isso. Tá? E a gente não sabe o projeto reencarnatório nosso e nem dos outros. Por isso é que a gente não pode ficar nessa ilusão de que a doença tem que seguir o seu curso. Não, a doença ela vai seguir o seu curso por outros fatores e não por minha decisão. O que nós temos que buscar é alegria, saúde, trabalho e temos que fazer esforço para nos curar. Tá? A análise que eu fiz foi para a gente ter uma visão mais ampla do processo e não reclamar da doença, mas não se conformar com a doença. Isso é muito importante. Tá? Uma pessoa fala aqui de depressão. Nós podemos responder essa pergunta no Telegram ou na próxima semana. Muitas perguntas surgiram, mas eu vou ficando por aqui. Nosso tempo já está estourado. Lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast, no canal da FEB TV ou da FEB no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo. E tire as suas dúvidas acessando o Telegram, @FebTV, _médios, baixe o aplicativo e participe lá. E todos os programas e todas as respostas que nós já demos no Telegram estão num site, febtv.com.br/médios. Acesse, reassista ao programa. E também, sendo possível, apadrinhe a FEB TV, colabore, ajude a manter nossos estudos no ar, a fim de podermos levar a paz, o conhecimento e a alegria às pessoas. Eu fico por aqui e te aguardo até semana que vem. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração.
A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.